A seriedade do Zoro, as decisões da Nami, a alegria do Usopp, a emoção do Sanji, a presença cativante de Luffy. A série live action de One Piece trouxe o que havia de melhor no universo do anime: os personagens e suas características. Cumprindo assim o que prometia, deixaram a gente sonhar e entregaram esse sonho, trazendo a nós o melhor live action de animes já feito em toda a história, potencializando as emoções de um desenho animado, de um anime, em personagens reais, bem desenvolvidos e muito bem adaptados. Já faz tempo que o One Piece vem conseguindo uma grande gama de fãs através das dublagens feitas pela Netflix pelo mundo. Porém, o live action é a cereja no bolo de uma ação que está tornando o One Piece global, está tornando o One Piece maior que qualquer anime jamais foi. Mano, eu assisti o live action de One Piece e eu confesso que eu fiquei surpreso, tá? Desde os primeiros momentos em que esse live action foi entregue a nós, né, que nós começamos a saber que existia o live action, eu fiquei muito descrente com a qualidade que eles poderiam nos entregar. Nós, fãs de animes, já estamos machucados, né, há bastante tempo com live actions, mano. Nós tivemos horrores como Dragon Ball Evolution, como Death Note, Attack on Titan. Pelo amor de Deus, cara. E eu acho que isso mexeu muito com as nossas emoções. Eu sei que haviam aqueles fãs de animes que estavam esperançosos, aqueles fãs de One Piece que tinham certa esperança, né? Certa vontade de que aquilo desse certo. Porém, até eu com meus amigos, eu sempre conversei e falei, mano, não tenha esperanças, não tenha esperanças. Pelo visto, eu estava errado. E o live action de One Piece entregou bem mais do que eu aguardava. Tivemos alguns detalhes que, claro, se compararmos ao mangá e ao anime, ficam abaixo, né? Parece que o mangá sempre vai ser superior. O anime traz imagens, ilustrações, as ilustrações animadas com trilha sonora, o que também fica bem legal, porém segue bem fiel o mangá. E quando traz um live action, é uma adaptação bem diferente. Então, claro, alguns momentos específicos nós vamos considerar mais emocionantes no anime, como, por exemplo, a cena do Zoro com a espada erguida, falando que não vai mais perder. No mangá e no anime é bem mais emocionante, porém a série não deixou de entregar. A cena da despedida do Sanji no Baratie, acho que me comoveu bastante pela maneira que eles adaptaram para tornar um pouco mais real, né? No anime, no mangá, ele se ajoelha, chora e tudo mais. Acho que poderia sim ter sido feito assim no live action, porém eu gostei da parte mais real de manter aquela má convivência entre os dois, mesmo na despedida, sem deixar as emoções de lado, sem deixar os sacrifícios e a maneira com que os dois se amam de lado. Eu acho que a série conseguiu transmitir de uma maneira mais real essa despedida, por mais que eu acho que muitas pessoas não gostaram dessa adaptação. Outro momento perfeito para mim foi o momento em que o Luffy coloca o chapéu na cabeça da Nami. A Nami começa a esfaquear o braço dela, bem similar, né? Uma adaptação bem fiel a como foi no anime. Porém, ali, a gente vendo um ser humano real se esfaqueando, traz uma sensação ainda, sabe, mais emocionante. Principalmente quando ele segura a mão do Luffy. A mão do Luffy não, o Luffy segura a mão da Nami. E a gente consegue ver aquele olhar sério no Luffy. Teve gente que pensou, o Luffy não olha sério assim, gente. Aquela é uma adaptação ao Luffy sem olhos, né? O Luffy, quando ele está com os olhos negros, né? Quando ele está com sombra nos olhos, é o momento mais sério dele. E isso foi adaptado no live action com aquele franzino, né? Quando ele franze o senho, assim, demonstrando o seu ódio. Mas não apenas o seu ódio ao vilão ou seu ódio a alguém direcionado, mas o seu ódio à situação de prisão. Já trouxemos aqui no YouTube algumas vezes e também em outras redes sociais eu comento com vocês, o Luffy ele é um libertador, ele é alguém que liberta e ele odeia ver pessoas presas, sejam presas emocionalmente, presas às suas limitações, né, não acreditando em sonhos e tudo mais, e até mesmo presas fisicamente, diretamente. A Nami estava presa às suas emoções, presa em limitações, presa psicologicamente e presa em espaço físico também, onde ela era basicamente uma escrava do Arlong. Os primeiros episódios da série do live action, confesso que me pegaram muito, eu fiquei muito empolgado. As animações dos Gomu-Gomos, a forma que tudo foi trazido na série, a maneira com que foi trazido a nós, os CGIs. Pô, o episódio do Bug, cara, que sensacional, o Bug totalmente coringado, mano. Aquela cena com os escravos acorrentados, obedecendo às ordens do Bug, e não apenas obedecendo, faça o que eu mando, não, eles têm que rir, aplaudir, demonstrar alegria em um momento em que estão sendo escravos.
Principalmente a cena em que a Nami foge do circo e ela vê a cidade completamente destruída, mano. E ela entra em choque, ela fica horrorizada. Aí nós começamos a entender ainda melhor os escravos que estão lá dentro. Mihawk, cara, o que dizer do Mihawk quando o Garp dá uma call ali pro Mihawk e ele tá lá, mano, cumprindo o que foi o objetivo dele no próprio anime mesmo, de enfrentar, de encontrar aquele personagem, ele destruindo o navio, como foi mostrado no anime também, dando total importância e crescimento para aquele personagem antes que ele aparecesse para batalhar com o Zoro e fosse mostrada a diferença imensa de poder entre os dois. O primeiro episódio, quando o Shanks usa o Haki do Rei, né, emitindo a ordem para aquele monstro do mar, para aquele rei dos mares. Ele não chega a ser um gigantesco como o rei dos mares, vamos chamar de monstro do mar mesmo, ele não é tão grande assim, aquele monstro do mar. E a gente, pô, olha aí a nuance. No anime tem essa cena também, que foca nos olhos dele e tudo mais, mas na série teve o sonzinho, teve tudo aquilo que a gente, pô, Haki do Rei. E as pequenas referências, mano, pequenos easter eggs bem legais, pequenas referências no início ali da obra. Tem o Binks no Sake tocando no fundo, enquanto eles estão ali. Pô, Binks no Sake é uma música já antiga, uma música já, pô, o Brook tá em outra geração, né? E o Binks no Sake tá tocando ali, tá passando no fundo enquanto eles estão no bar lá, onde o Luffy ainda é criança. E, cara, aquilo ali me trouxe uma sensação muito boa. Ter o ER tocando, se eu não me engano, 3 vezes durante a obra, enquanto o Luffy está em cima do Gong Mary, na cabeça ali do Mary, mano, na frente do navio, enquanto toca Arikete no Yumeu Kakiatsume. Cara, eu arrepiei bastante. Eu acho que a série conseguiu entregar o melhor dos dois mundos, tá? Quem não conhecia o One Piece e eu conversei, adorou o live action. Quem gostava do anime, alguns dão uma nota um pouco mais baixa. Eu acho que se eu tivesse assistido o live action sem ver o anime, sem ler o mangá, sem ser um fã antigo, provavelmente eu daria uma nota 9 pro live action. Mas como eu li o mangá e acompanho o anime, eu baixo um pouco minha nota para 8. Não deixa de ser uma série incrível. Isso porque foi a primeira temporada. Provavelmente a segunda e a terceira vão aumentar ainda mais a nossa nota, as nossas expectativas. E uma coisa que eu sempre disse em todas as minhas redes sociais, seja aqui no YouTube, ou seja em qualquer outra rede social, o Luffy, a essência do Luffy para mim era o ponto mais importante da obra. Quando falaram comigo, o Luffy tá de sapato, falei de boa. A roupa do Luffy tá um pouco diferente. Depois nós descobrimos que eram as capas do mangá e tudo. Excelente. E o Luffy trouxe a essência que eu queria. O Luffy é um cara divertido, é um cara sonso, é um cara bobão, ingênuo e ao mesmo tempo um cara incrível. A maneira com que ele corre atrás da Nami, a maneira com que ele vai vindo, eu acho que o live action trouxe isso até melhor que o anime. Ele não vê o Zoro, de repente, olha pro Zoro, vê o Zoro legalzinho e fala, você vai fazer parte do meu bando. Não, ele vê o Zoro no bar, batalhando, ele vê o nível de batalha do Zoro. E não apenas isso, ele vê o Zoro cuidando da garotinha, a questão do bolinho ali. Então, ele vai vendo a essência, o caráter do Zoro. E ali ele vai olhando e pensando, mano, eu quero esse cara pro meu bando. A mesma coisa aconteceu com o Sanji. Ele olha o Sanji, ele acha um cara divertido, um cara legal. Depois ele vê que o Sanji é um ótimo cozinheiro, né? Quando o Luffy vai lavar as vasilhas, ele toca na comida, ele come e fala, que isso, essa comida tá melhor do que as outras. Ele dá uma olhada, ele vai analisando cada membro para ele convidar, né? No anime acaba sendo mais bobão, né? Algo mais bobo. O Luffy chega, você vai fazer parte do meu bando, vem comigo, isso aqui, isso aqui. Mas ali na série, no live action, eles trouxeram um pouco mais de realismo, até porque são pessoas reais e um pouco mais de realismo não faz mal. Fizeram adaptação e fizeram a clonagem também, que eu chamo de clonagem. Pô, falei muito bem, talvez essa palavra não seja bem entendida, mas eles fizeram uma adaptação, a questão do bug. É completamente diferente da obra e ficou muito foda. Mas tem momentos em que eles fizeram idêntico, como a batalha dele com o Arlong, o pé lá em cima, desce chapando tudo, o chapéu da Nami, ele gritando, com certeza! E vários outros momentos na obra em que trouxe o fanservice pra gente que acompanha o anime e mangá, mas trouxe também um realismo e um momento bem insano pra quem não acompanha o anime e mangá. Teve algumas cenas que não foram tão emocionantes, como eu comentei com vocês, do Zoro prometendo que não vai mais perder, entre algumas outras. Porém, tem cenas que as pessoas na internet estão falando que não foram tão emocionantes, porém eu discordo um pouco, né? Na minha opinião, o chapéu na Nami foi nível do anime, nível do mangá. A despedida do Sanji eu ainda prefiro no anime e no mangá, porém eu entendi a realidade maior do live action. Cara, pra mim tudo perfeito. O Garp, cara, as cenas do Garp com o Kobe, algo que não havia sido mostrado no anime, pelo menos não com
tantos detalhes, não com aquela grandeza toda, principalmente hoje no mangá, exatamente nesse momento no mangá, o Kobe e o Garp estão trabalhando juntos, e agora no live action essa conexão, criando um link, cara. Então a gente que tá vendo o mangá tá absorvendo muito da obra. Teve alguns momentos que eu acho que poderiam ser mais bem explicados, como por exemplo a fruta. Em nenhum momento da série eles falam: você comeu a fruta, você não pode mais nadar no mar. Não, eles deixam subentendido. Você vai ser inimigo agora dos mares, inimigo das águas, não sei o quê. Então talvez quem tá vendo a série de primeira, talvez não tenha sacado. Pô, como assim inimigo da água? Pô, o Luffy não sabe nadar? Pô, o que tá acontecendo? Acho que faltou essa explicação mais direta, porém como a série é mais 16, é uma série mais adulta. E como uma série mais adulta, não precisa ficar explicando tudo, cada detalhe. A pessoa vai percebendo conforme a obra vai rolando. E por ser uma série mais 16, tivemos sangue pra caramba. O Zoro cortando o cara lá no meio. Cenas até de nudez, mano, de costas. Um bumbum masculino ali. Teve muita coisa interessante. Muita coisa que trouxe a obra num nível, num patamar muito mais elevado que qualquer live action de anime da história. Isso faz a gente sonhar, ter esperança para novos live actions de outros animes. Se houver esse investimento, mano, com certeza muita coisa vai dar bom. Espero ter curtido esse vídeo comentando com live action. Vocês estão pedindo nas minhas redes sociais há bastante tempo. Decidi trazer agora. Um beijo pra vocês. Cola que é nóis. Fui!